Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por tamanha oportunidade de poder vir adorar a Deus na casa de Deus junto com os meus irmãos. Isso é uma bênção. O Senhor Jesus Cristo está aqui, Ele marcou esse encontro conosco para abençoar o seu povo e glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia também, eu quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade que ele nos dá, na pessoa do pastor Ismael, o pastor Cláudio, o pastor Cássio, porque nosso pastor tem sido uma bênção para nós e nós estamos muito felizes pela oportunidade que ele nos concede nessa manhã. Amém? Glória a Jesus. Nós preparamos, irmãos, em oração a Deus, há alguns dias, uma palavra que eu gostaria de colocar um tema nela, se eu pudesse, né? Às vezes o pregador fala assim, se eu pudesse colocar um tema na palavra, eu colocaria tema tal, né? Por que o pregador fala isso? Porque para ele que recebeu a palavra de Deus, ele pode entender como um tema, mas a palavra não é só para o pregador, é para a igreja. Então a igreja pode receber de uma outra forma e ter um outro tema para ela, para a sua vida, né? Mas se eu pudesse colocar um tema nessa palavra, alguma coisa que Deus colocou no meu coração, seria uma frase muito conhecida do nosso pastor: o Senhor Jesus Cristo se importa com você. É esse tema que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. O Senhor Jesus Cristo, Ele se importa com você. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, acompanhe comigo aí a leitura. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e ia com ele muitos de seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Aleluia. Que passagem gloriosa, né? Que encontro formidável, as duas caravanas, a caravana da vida e a caravana da morte se encontraram. Glória a Jesus. O evangelista Lucas, ele é interessante porque ele é muito cuidadoso na maneira como ele usa as palavras. Foi a maneira que o Espírito Santo o inspirou para escrever o seu evangelho. Ele era alguém preparado, letrado, e através das entrevistas que ele fez com aqueles que estiveram naquele momento, naqueles dias ali, do ministério de Jesus, ele escreveu o seu evangelho desde Antioquia, provavelmente, né? E o evangelho que ele escreve, ele vai descrevendo os assuntos que se passaram com o Senhor Jesus Cristo e vai descrevendo as histórias de um ponto de vista bastante detalhista. E se você acompanhar no final da sua Bíblia, no final do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo termina o Sermão do Monte, na passagem de Lucas, né? Em Mateus está o 5, 7, o 5, 6 e o 7, capítulo do Sermão do Monte, mas em Lucas está no capítulo 6. E ele termina aquela passagem do Sermão do Monte e diz que a palavra de Deus que ele volta a Cafarnaum. E voltando a Cafarnaum, ele é procurado por aqueles servos do centurião, por conta que um dos servos do centurião estava doente na sua casa. E aí ele diz, olha, o centurião manda notícia, fala para Jesus não vir até a minha casa. Diz que Lucas diz que Jesus já tinha partido para ir para a casa do centurião. E o centurião manda a notícia e fala, olha, não precisa nem de vir aqui, só uma palavra basta. Aí Jesus fala lá por volta do versículo 9, 8, ele fala, nossa, nem Israel viu uma fé do tamanho dessa. E a palavra do Senhor Jesus Cristo chega até o servo, ele é restaurado. Ato contínuo é o versículo 11. Fala que pouco depois disso ele entra em Naim. Está repetindo a voz. Obrigado. Diz que pouco depois disso ele entra em Naim. E é interessante observar porque
eu gosto muito de estudar o porquê das coisas, né? Toda a vida de Jesus foi o cumprimento daquilo que os profetas tinham dito a respeito dele. Nada na vida de Jesus, assim como nada na sua vida, acontece por acaso, tem propósito divino para acontecer. Deus se interessa pelas etapas da sua vida. Deus se interessa pelos pormenores da sua existência e pelos pormaiores também. E a palavra de Deus diz que ele entra em Naim. Ora, Naim significa, na tradução do hebraico, aprazível. E do árabe, lugar de conforto. Naim, certamente, na época de Jesus, era um lugar marcado por ser um lugar bom. E em Naim, naquilo que a gente entende pela escatologia, pelo modelo escatológico que a Bíblia apresenta, Naim não tem muito porquê estar aparecendo na história. É verdade que Naim ficava na região da Galileia, mais ao sul de Nazaré, na região de Zebulon e Naftali, onde o profeta Isaías disse que a luz ia raiar, é verdade. Só que a cidade de Naim, especificamente, não aparece muito. Na verdade, ela não aparece em momento nenhum antes na Bíblia, a não ser nesse momento. Então, a primeira coisa que aparece é Jesus entra em um lugar que parece que está desproposital do porquê ele está indo. Você sabia que às vezes nós olhamos as circunstâncias da nossa vida e fala assim, eu não vou pedir isso aqui para Deus porque parece que não tem propósito para a causa maior. Eu não vou oferecer isso aqui a Deus porque parece que isso não faz sentido para a causa maior. A minha vida e a minha existência, ela é muito aquém dos grandes acontecimentos que o Senhor Jesus Cristo está promovendo na terra. Então, por que é que eu vou bother Jesus with this? Por que é que eu vou incomodar o Senhor Jesus Cristo com isso? Mas a palavra de Deus é clara e o Espírito Santo de Deus nos diz nessa manhã, mesmo não parecendo fazer parte do script, mesmo não parecendo fazer parte da promessa, mesmo não parecendo fazer parte daquilo que devia acontecer, Jesus Cristo decidiu entrar em Naim. Mesmo não parecendo ter propósito, porque ele ia fazer isso, ele resolveu olhar para a cidade de Naim nessa manhã. E a cidade de Naim, um lugar de conforto, um lugar de delícias, estava vivendo um dia cinzento. E não era um dia cinzento comum, era um dia muito cinzento. Porque a história vai contar que Jesus está entrando na cidade com os seus discípulos e uma multidão. E da cidade está saindo uma multidão acompanhando um jovem morto, filho de um pai morto e de uma mãe viúva. Você já imaginou aos olhos da cidade aquela mulher naquele dia? A maioria de nós faz isso e sempre foi feito isso. Nós sempre agregamos a má situação de alguém com alguma coisa que ele fez. Se você acompanhar na Bíblia, então o cego de nascença, logo perguntaram para Jesus, Jesus, o rapaz é cego de nascença, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Porque alguma coisa eles fizeram de ruim. Para um menino crescer desde pequeno assim cego, só pode ter feito alguma coisa. E até um certo ponto eles tinham razão, porque toda a maldade, sofrimento e angústia da vida é causa do pecado. Ainda que não seja a causa do pecado direto de uma pessoa, é a causa maior, a maldição que está sobre os homens, o pecado. Nós sofremos por conta disso. Mas eu fico imaginando aquela irmã, se eu posso chamar ela de irmã, né? Naquela manhã, saindo com um cortejo atrás, levando o seu filho morto. E pelo jeito que a Bíblia descreve, já não fazia muito tempo que ela tinha saído com um marido morto. E o cortejo vinha atrás. Certamente um cortejo profundamente triste. Eu imagino que as pessoas que geralmente eram pagas para chorar, eu imagino isso, que as pessoas que geralmente eram pagas para chorar, naqueles dias não devem ter cobrado nada. Que a história era triste por si só. Tem coisa que ninguém tem que te convencer para chorar, a história é triste por si só. Tem momentos da nossa vida que nós não precisamos de convencer as pessoas que nós estamos passando por dificuldade. A dificuldade é clara e evidente.
Tem coisas que conhecem a respeito de você que é claro e evidente que você está doendo. É claro e evidente que lhe causa dor. E as pessoas lhe acompanham com dor. Só que na melhor das intenções das pessoas com dor, a única coisa que elas podem fazer é te acompanhar no cortejo fúnebre. É o máximo que elas podem fazer por você. É lhe abraçar e falar assim, tadinha. É lhe abraçar e falar assim, puxa, que situação. É lhe olhar com os olhares de pesar e perceber que a sua situação é tão ruim que talvez falte palavras. Mas a palavra de Deus continua dizendo que Jesus decidiu olhar, entrar naquela cidade. E quando ele está entrando naquela cidade, diz que ele viu aquela viúva. E a melhor coisa da vida que pode existir, irmãos, é quando Jesus vê alguém. O olhar de Jesus nos acalma. O olhar de Jesus é o começo de uma transformação de uma situação. O olhar de Jesus, ele é o presságio de algo extraordinário que está para acontecer. E nessa manhã eu posso te dizer com toda a autoridade do Espírito de Deus, o olhar de Jesus está sobre a sua vida nessa manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você pode acalmar o seu coração é que Jesus lhe viu. E diz que após o Senhor Jesus Cristo olhar para ela, e aí eu amo as expressões da Bíblia, porque elas acabam com as retóricas dos tantos teólogos por aí que falam que Deus é incapaz de ter empatia e sentimentos pelos homens. Na verdade, Deus é tão alto que ele é incapaz de conseguir se relacionar com os homens de uma maneira empática, dizem os deístas. Mas eu posso dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, olhou para aquela mulher e moveu-se de íntima compaixão. Nós entendemos a compaixão como se colocar na situação da outra pessoa, não é verdade? Você se compadece, eu me coloquei na situação da outra pessoa. Isso significa dizer, em outras palavras, por favor, não se escandalize comigo. Jesus se movendo de íntima compaixão, ele fala assim, se fosse eu hoje, saindo daquele lugar, saindo daquela cidade, carregando a última pessoa que eu amava aqui da minha família nessa terra. Se fosse eu, Jesus se moveu de íntima compaixão. O escritor aos Hebreus nos deixa isso muito claro. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas situações. Porque ele mesmo passou por todas elas, em tudo foi tentado sem pecar. Jesus sabe o que é estar com o coração dolorido. Jesus, na sua íntima compaixão, ele entende que é chorar pela última esperança. Jesus, na sua íntima compaixão, ele sabe o que é estar encurralado em uma situação. Jesus, na sua íntima compaixão, ele entende as lágrimas na madrugada. Jesus, na sua íntima compaixão, ele entende os questionamentos do que pode e não pode acontecer. Mas Jesus, na sua íntima compaixão, se importa com você. Jesus se importa com você. E a próxima frase de Jesus para a mulher, para mim, ela tem um poder tão grande, irmãos, porque ninguém mais pode falar isso no mundo, no universo. Ele olha para a mulher, levando seu filho morto. Há pouco tempo atrás devia ter levado seu marido, saindo daquela cidade. Dentro da cultura judaica era muito simples o que acontecia naquela mulher. Segunda-feira de manhã, provavelmente, ela estava na porta da cidade mendigando. Ela não tinha sustento. Quer saber como é que eu explico isso? Muito fácil. Lembra de Noemi e Ruth? Ruth não era filha de Noemi. Ela era nora. Porque o filho morreu. Mas ela, por entender que Noemi não tinha filhos mais, ela decide ficar com a sua sogra. E o que ela faz durante todo o livro de Ruth? Ela ajuda a sua sogra a subsistir. É ela que vai fazer a colheita e traz para a sogra comer em casa.
Então ela faz no papel de que a gente pode entender hoje, justamente o papel do único filho, que essa viúva provavelmente tinha. Agora o filho morreu. Segunda-feira, provavelmente de manhã, ela estava na porta da cidade mendigando. Ela não tinha situação para ela, ela não tinha possibilidade de vida, ela não tinha esperança. Mas aí Jesus olha para ela, naquela situação dela. O que soprou, irmão, nessa hora? Só lágrima, não é? Jesus olha para ele e fala, não chores. A única coisa, a última coisa que ela poderia ter, que era de propriedade dela, era as próprias lágrimas. Mas Jesus fala, não chores. Em outras palavras, não gaste lágrima com isso. Agora você pode imaginar, irmãos, alguém ter coragem de falar para uma mãe que perdeu tudo, que nem chorar ela precisa mais? Como assim? Que tipo de consolo é esse? Que antes que as coisas aconteçam, fala, pode jogar para lá a tristeza. Que tipo de consolo é esse? Que antes que as coisas melhorem, pode dizer para nós, tenha bom ânimo. Que tipo de consolo é esse? Que antes que a luz apareça no fim do túnel, possa dizer para a gente, olha, já pode comemorar. Exulta alegremente, ó filha de Sião, porque já vem raiando a vossa luz. Cadê? Está de noite. Como é que eu me alegro? Como é que eu posso ver o dia? Só tem condições de consolar o nosso coração aquele que já conhece o futuro. E Jesus sabe o futuro. Jesus sabia o que estava para acontecer naquele momento. Ele poderia olhar para a mulher e falar para a mulher, não chores. Jesus pode dizer para a sua tristeza hoje, pode sair daí. Jesus pode olhar para a sua circunstância e dizer para ela, pode já ficar acalmada aí porque cheguei. Jesus tem condições de olhar para você na sua circunstância, pela pior que seja, e dizer para você, pode começar a ficar alegre. E o que me deixa mais fantástico, mais incrível, como diz o pastor Marco Germano, o que me deixa mais incrível é que Jesus chega para aquela mulher, ele não fala, não explica para ela o que vai acontecer. Você quer muita explicação, às vezes, irmão, do que Jesus vai fazer. Às vezes você quer que ele mostre num quadro, projeto Minha Vida. E ele explique no quadro o que é que ele vai fazer, as etapas, né? Estamos na etapa 1, dia 20 e tanto de abril nós vamos entrar na etapa 2, e aí provavelmente no ano de 2022 nós estamos finalizando a etapa 3 e vai estar tudo bem. A nossa expectativa é essa. Mas a única palavra que ele dirige para a mulher, não chores, e já é o suficiente. Diz que o ato contínuo disso é Jesus chega ao lado do esquife, daquela maca que levava os mortos embalsamados. E a hora que ele toca no esquife, o pessoal para o cortejo. Primeiro, porque era super fora do contexto fazer isso. Você não tocava em defunto, ainda mais sendo um homem santo como Jesus era. Ainda mais sendo um profeta, um mestre da lei. Você não fazia isso. Você não tocava defunto. Isso era contra a lei cerimonial, significava que você ia ter que ficar separado por tantos dias para você poder oferecer sacrifício. Mas Jesus sempre fez coisas desse tipo. Ele tocou os leprosos ficaram sãos. Ele tocou os cegos voltaram a olhar. Ele tocou a menina de Jairo que estava morta na cama e ela voltou a viver. Por quê? Porque pureza, no meu e no seu conceito, é nos manter longe daquilo que é impuro. Mas Jesus é pureza em essência. Então, quando ele toca o impuro, não é Jesus que fica impuro. É o que era impuro que se purifica. Jesus estaria em problemas por tocar o defunto, se ele não tivesse dado uma palavra para o defunto, levanta, e o rapaz obedecesse. Você às vezes fica falando, Jesus, o senhor vai entrar nessa situação da minha vida?
O Senhor vai mexer com esse problema. Ele é o único que pode entrar nessa situação da sua vida, sair ileso e te modificar nela. Ele é o único que pode entrar nessa situação da sua vida, tocar nela, modificar você e ainda continuar sendo Deus absoluto sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que Jesus toca no esquife e fala para o jovem, levanta-te. E o jovem levanta. Agora você já imaginou esse funeral? Você já imaginou esse cortejo fúnebre? Na internet está uma loucura daquele pessoal que sai dançando com um caixão. Você já deve ter visto isso em todo lugar. Você já imaginou o cortejo fúnebre levando o rapaz e o rapaz levanta no meio do cortejo? Esse povo que tem medo de gente morta, já pensou o tropé que foi? Mas você já imaginou a alegria daquela viúva? Você já imaginou aquela mãe observando esse momento? Esse era o momento de maior e mais profunda miséria da história da vida dela. E se tornou um momento de maior alegria da história da vida dela. Só Jesus consegue fazer isso. Era um momento onde a situação era mais sem saída da história da vida dela. E num momento sem horário marcado, ela não foi procurar Jesus. Parece que Jesus está entrando naquela cidade sem propósito nenhum, mas uma história completamente mudada, fora das expectativas. É isso que eu chamo ser surpreendido pela alegria. Você já foi surpreendido pela alegria? Um dia que você estava triste, que as coisas estavam difíceis, de repente Deus faz alguma coisa, que a sua história e a sua vida muda completamente. Você é visitado pela alegria. Alegria num dia de morte. Eu estava pesquisando e olhei e percebi que nesse dia, nos evangelhos, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Sem contar a sua própria ressurreição, ele ressuscitou 3 pessoas. A filha de Jairo, que os evangelhos contam, ok? Vale a pena ressaltar isso. A filha de Jairo, Lázaro e o filho da viúva de Naim. Jairo era principal da sinagoga, era gente importante. Jairo era importante na cidade de Cafarnaum, ele era muito conhecido. Lázaro era amigo íntimo, e ele ainda demorou 4 dias para ir ver o Lázaro. Ele ainda falou assim, não, isso aí não é para a morte, não. Vai ficar bem. Parece que Jesus não está compadecido por Lázaro, parece, não é? Mas essa viúva sem nome, sem história, sem linhagem, sem porquê, sem espaço, sem pedigree, sem momento. Jesus olha para ela, se compadece e na mesma hora ressuscita o seu filho. Sabe o que isso diz para mim? É que para Jesus entrar na sua vida, você não precisa de ser alguém. Ele só precisa olhar para você. No seu relacionamento com Jesus, não importa quem você é, importa quem Ele é. No seu relacionamento com Jesus e na sua vida com Jesus, não importa a sua caminhada na fé, importa Ele te ver no dia que Ele te vê. Essa é a grande mudança. Jesus se importa com você por quem você é. E ponto. Jesus olha para você por quem você é. As pessoas às vezes olham para você por quem você foi, pelo que você fez, pelo que você falou. As pessoas olham para você às vezes porque elas podem esperar de você. Ou o que elas podem ter tendo um relacionamento com você. Você pode estar dos dois lados dessa moeda. Mas Jesus olha para você por quem você é. Isso é maravilhoso, irmãos. E ao mesmo tempo, de muito temor. Porque para Jesus não se apresenta credencial, irmão. Para Jesus não se apresenta histórico. Para Jesus se apresenta um coração contrito e preparado para recebê-lo.
Para Jesus se apresenta uma pessoa que diz: eis-me aqui, Senhor. Esses dias atrás nós estávamos, estou começando a terminar, irmãos, esses dias atrás nós estávamos estudando o Salmo de número 32. O Salmo de número 32 é muito bonito, é um masquil de Davi. Davi escreve esse salmo depois daqueles dias terríveis que ele passou por conta do problema com Batseba, e o filho nasceu e depois morreu, depois daquele jejum. Ele escreve esse salmo, que é um salmo onde ele chega a algumas conclusões na vida. E ele começa o salmo dizendo: bem-aventurado é o homem cuja transgressão é coberta e aquele cuja Deus não imputa pecado. Davi começa dizendo que o bom mesmo na vida é Deus olhar para a pessoa e não imputar pecado nela. Diz que ele não fala que o bom na vida é ser rei, ele não fala que o bom na vida é ser pastor de ovelha, ele não fala que o bom na vida é viver no palácio ou viver no campo. Ele não fala que o bom da vida é ter várias mulheres ou ser solteiro. Ele não fala que o bom da vida é estar nas batalhas ou viver em paz. Ele fala que o melhor da vida para um homem é Deus olhar para ele e não imputar pecado. Essa é a melhor coisa que pode existir na vida. Naquele dia, Jesus entrando na cidade de Naim, ele olhou para aquela mulher, e ele não olhou para aquela mulher. Essa mulher provavelmente fez isso, aquilo e aquilo outro para ela estar passando por essa situação. Ele não olhou para aquela mulher e disse: essa mulher vai ser mendiga segunda-feira, por isso que ela está nessa situação. Ele não olhou para aquela mulher e falou assim: essa mulher é de uma classe mais alta ou essa mulher é de uma classe mais baixa. Essa mulher pode cooperar com o meu ministério profético ofertando alguma coisa, ou essa mulher, na verdade, não deve ter nada para cooperar com o meu ministério profético. Ele diz que ele olhou para ela e sentiu íntima compaixão. Por quê? Porque ela precisava de um toque de Jesus e isso bastava para ele. O Evangelho de Lucas vai dizer que, naquele momento, todo mundo se levantou e começou a exultar ao Senhor. Se eu visse também alguém ressuscitando desse jeito, eu com certeza faria a mesma coisa. Começaram a glorificar a Deus. E eles começaram a dizer duas coisas muito distintas. Fala assim: um profeta se levantou no meio de nós. Um profeta se levantou no meio de nós. Você sabia, irmãos, que Deus está querendo, através dos milagres que Ele está fazendo na nossa vida, levantar profetas no meio de nós? Levantar homens e mulheres que o seu testemunho vão profetizar aquilo que Deus está fazendo na terra? Você percebe que aquilo que começou descompromissado, agora está exaltando Jesus no ministério que Ele veio fazer? Essa foi a primeira declaração. E a segunda foi: Deus nos visitou. Está claro que isso que está acontecendo aqui podia não estar marcado em outro lugar, mas Deus pessoalmente nos visitou. É a mesma declaração, muito parecido com o que Jacó fala quando no meio da noite acorda com uma escada colocada no céu e ele fala assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Agora, como é que alguém pode estar num lugar onde Deus está e ele não sabe? Acontece toda semana. Você acorda de manhã no seu quarto, acorda, Deus estava lá e você não fala com ele. Você se senta para almoçar, você olha no seu telefone, você olha na sua conta bancária, você conversa com o seu amigo, Deus está ali e você não sabe. Você sai e volta para trabalhar, começa o seu trabalho, termina o seu trabalho, e Deus estava durante todo o seu dia presente com você e você não sabe. Mas tem um dia que o lugar fica terrível e Deus aparece. E Deus te visita. Os olhos de Deus, aquela viúva, como Ele é onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, acompanharam aquela mulher que um dia casou, que um dia teve um filho, acompanhava a história daquela mulher dia após dia. Deus estava presente, mas no dia do funeral do seu filho, Ele se levantou. Mas no dia do funeral do seu filho, Ele os visitou. E é nessa manhã essa palavra que Deus colocou no meu coração para lhe trazer. O Senhor Jesus Cristo se importa com você. E na sua circunstância, Ele quer lhe visitar para a glória do seu nome. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Deixa eu te falar uma coisa.
A continuação do Evangelho de Lucas, depois do versículo 18, enfim, vai dizer que aquela notícia, ela se espalhou pela circunvizinhança. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo o que aconteceu em Naim. Todo mundo ficou sabendo a história da mulher sem nome que teve o filho ressuscitado. O nome dela não precisava aparecer. O que precisava aparecer é o que Jesus fez na vida dela. A voz dela não precisava aparecer. O que precisava aparecer é o que Jesus fez na vida dela. O que precisava aparecer é aquela história transformada da vida dela. E a história se espalhou pela circunvizinhança. Aí a palavra de Deus vai dizer no ato contínuo que os discípulos de João levaram a história até João Batista, que estava preso. Agora quem é João Batista? Era o último profeta do Antigo Testamento, aquele que preparou o caminho do Senhor. E João Batista na prisão, a palavra de Deus vai dizer que ele estava com um barulho de trem na cabeça, porque ele não sabia se era mesmo Jesus o Messias ou não. Ele não sabia se aquilo que estava acontecendo era o que tinha que acontecer. E aí os discípulos de João vão contar para ele o que aconteceu com o centurião e vai contar o que aconteceu com a viúva de Naim. É isso que o texto vai dizer. Que eles vão contar os assuntos que estavam acontecendo com Jesus. E aí João falou assim, pegou dois discípulos, vai perguntar para ele então se é. Por quê? Porque parecia que não estava no script. Parecia que não estava no contexto. Mas Jesus estava cumprindo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar e libertar os cativos que estavam em prisões, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e dar vida aos mortos. Mas Jesus estava cumprindo. Pode parecer, irmãos, que não faz parte do contexto daquilo que a igreja precisa fazer, Jesus entrar na sua vida e modificar a sua história, mas faz parte da história. A importância que Jesus dá para a sua vida faz parte da história que Ele está escrevendo na sua igreja através dos séculos. Faz parte. Jesus se importa com você, faz parte. Jesus se importa com a sua história, faz parte. Eu queria convidar você à frente, se caso é você hoje que está saindo com um cortejo fúnebre atrás de você com tudo aquilo que morreu. Se caso é você hoje que já deixou as esperanças de lado, Jesus te viu. Jesus olhou a sua circunstância. Ele percebeu a sua caminhada e Ele sentiu íntima compaixão de você. Eu queria também convidar você, se acaso está como João, em dúvida se realmente Jesus vai ou não vai fazer alguma coisa. Sabe, às vezes a gente, como obreiro na casa de Deus, a gente começa a trabalhar em alguma coisa para o Senhor. E a gente fala assim, Senhor, quando é que o Senhor vai dar resultado? Quando é que o Senhor vai trazer resultado naquilo que a gente está fazendo? Mas eis que vem a voz dos discípulos que viram Jesus fazer e falou, olha, Ele está fazendo. Ele está transformando, Ele está levantando. Ele está salvando as vidas. E Ele está glorificando o seu nome. Vem à frente, eu quero orar por você, por gentileza. Ele conhece você intimamente, sabe o que você sente e o que vai fazer. Amigo mais certo das horas incertas, Ele enxuga os seus prantos quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. A verdade é o caminho. Talvez você esteja pela internet.
palavra de Deus fala que por fé nós recebemos a promessa de Deus. Se você tem fé que Deus pode lhe tocar, escreva aí no seu chat. Dê testemunho daquilo que Deus está fazendo, porque Jesus te viu e Ele quer mudar a sua vida. Queria convidar os pastores, por gentileza, se nós pudermos orar por esses irmãos, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, Pai, que nós te agradecemos, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Foi o Senhor quem deu a palavra, Jesus. Nenhum homem tem capacidade de entender o coração de outro homem, Senhor, se o Senhor não lhe o revelar. É o Senhor quem mostra, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem tem o poder, é o Senhor quem tem esperança para o nosso coração, é o Senhor quem nos consola, é o Senhor quem nos ajuda. É o Senhor que fala uma palavra e as coisas acontecem. E eu quero lhe agradecer, Jesus, Pai, pela vida dos teus filhos, ó Senhor, que estão buscando, Senhor, Pai, talvez um dia de calamidade, Senhor, Pai, e um tempo de calamidade na sua vida, Senhor, Pai, mas o Senhor nos tem visto, Deus, e o Senhor está entrando com providência no dia de hoje. E eu, junto com os meus irmãos, nós vamos pular e exaltar de alegria quando o testemunho dessas vidas começarem a chegar, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Faz assim, Senhor, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Faz assim para a honra e glória do Teu nome, Senhor, Pai. E nós te daremos a honra, a glória, o louvor, o poder, Senhor, Pai, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.